Escolhido, neste exato instante, enquanto esta mensagem alcança o teu espírito, algo invisível começa a mover-se ao teu redor. Não estás aqui por acaso. Não chegaste a este vídeo por curiosidade ou coincidência, mas por designação divina, por um alinhamento perfeito entre o céu e o teu momento presente. Ungido, ouve com atenção. Estás à beira de um kairos, um tempo marcado por Deus, aquele tipo de momento do qual o profeta falou quando disse, em Abacuque capítulo 2, versículo 3, que a visão tem um tempo determinado. Escolhido, há algo prestes a romper na tua vida. Algo que pode manifestar-se hoje, esta noite ou nos próximos dias. Uma virada sobrenatural, uma virada que não virá por força humana, mas por intervenção divina. O tempo da espera está a comprimir-se. O ciclo está a virar. A estação está a mudar. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, há um tempo para tudo debaixo do céu, e o tempo que está a chegar é teu. Sente isto, a tua hora marcada começou a abrir-se. Estás diante de um limiar profético. Este é o momento em que o céu sussurra ao teu espírito que uma transformação, no corpo, na alma ou nas tuas circunstâncias está prestes a manifestar-se. Prepara o teu coração ungido. O mover de Deus já começou. Escolhido, respira fundo por um instante. Sente isto. Há um peso sagrado neste momento. Um peso que não vem de cansaço, mas de unção. Uma sensação profunda, quase palpável, de que é algo maior do que tu, maior do que a tua história, maior do que as tuas forças, está a aproximar-se de ti. Ungido, não subestimes o que estás a sentir agora. Porque sempre que Deus se prepara para mover os céus a favor de alguém, o espírito dessa pessoa começa a estremecer primeiro. E eu digo-te isto com a voz de quem já passou pelo vale, de quem já se prostrou no chão a perguntar a Deus por que agora? Por que eu? E de quem viu com os próprios olhos portas abrirem-se de maneiras que nem a lógica, nem o esforço humano poderiam explicar. Escolhido, estou a falar contigo não como alguém distante, mas como alguém que conhece o sabor amargo da espera e o doce inesperado do milagre. Se estás aqui, não é um acaso algorítmico. É um kairos, um momento marcado no calendário divino. Um daqueles instantes proféticos em que o céu se inclina para a terra para tocar uma vida específica. E hoje, essa vida é a tua. Sente isto profundamente. Há uma transferência a aproximar-se. Não falo apenas de finanças, embora isso também esteja no movimento. Falo de uma mudança de atmosfera, de uma aceleração que só Deus consegue provocar. Falo de portas que antes estavam seladas e que, de repente, começam a ceder ao toque da mão do Altíssimo. Falo de encontros que parecem coincidência, mas que são, na verdade, peças cuidadosamente colocadas por Deus numa linha temporal perfeita. Ungido, a verdade é esta. Estás a caminhar para dentro de algo que Deus já preparou muito antes de tu pedires. E sabes por que consigo afirmar isto com tanta certeza? Porque, assim como já aconteceu comigo, tu não escolheste esta palavra. Esta palavra escolheu-te. Houve um tempo na minha vida em que tudo parecia estagnado. Eu orava, eu tentava, eu insistia, e nada se movia. Era como lançar sementes num terreno seco. Mas lembro-me de uma noite em particular. Uma noite em que não pedi nada exuberante. Só pedi um sinal. Só pedi que Deus me mostrasse se Ele ainda estava comigo. E naquela noite, ungido, algo mudou. Não ouvi uma voz audível, não vi luzes ou visões, mas algo dentro de mim acordou. Um impulso, uma certeza silenciosa de que algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Deus trouxe uma oportunidade que não fazia sentido. Um encontro que parecia impossível. Uma provisão que ultrapassou tudo o que eu podia planear. E hoje, quando olho para ti, para este momento, para este encontro entre nós, vejo o mesmo brilho no ar que senti naquela noite. Um movimento que não se explica, só se reconhece. Escolhido, tu estás à beira de uma promoção espiritual e material. A bênção que Deus está a enviar não é comum, não é pequena, não é simbólica, é massiva, é inesperada, é sobrenatural.
É daquelas bênçãos que mudam a forma como tu andas, como tu pensas, como tu sonhas. E deixa-me dizer-te algo que talvez ninguém te tenha dito ainda. Não te sintas culpado por esperar algo grande. Há pessoas que carregam feridas tão profundas que já não conseguem crer em grandeza. Mas tu, ungido, foste separado precisamente para isto, para viver aquilo que outros duvidam que seja possível, para receber o que outros disseram que tu nunca terias, para tocar aquilo que parecia distante demais. Tu foste escolhido para ser exemplo, para ser sinal, para ser testemunho vivo de que Deus ainda intervém na história dos seus. E eu sei que, enquanto ouves isto, uma parte tua se pergunta: mas será mesmo para mim? Escolhido. Deixa-me falar ao teu espírito. Sim, é para ti. Porque se esta palavra não fosse para ti, não te estaria a alcançar no exato momento em que o teu coração está mais sensível, mais aberto, mais faminto por mudança. Aqui está a verdade que o céu está a soprar sobre a tua vida. Tu estás prestes a entrar numa estação de aceleração. Uma estação em que aquilo que demorava anos, Deus fará em meses. Aquilo que parecia inalcançável, Deus colocará na tua mão. Aquilo que parecia trancado, Deus escancarará diante de ti. Há algo sagrado no ar, ungido, como quando as estações mudam na terra, mas antes mesmo da mudança, o vento já denuncia o que está para vir. E eu sinto, no espírito, na voz, na atmosfera, que o vento está a mudar a teu favor. E deixa-me partilhar-te algo que raramente revelo. Houve uma fase da minha vida em que eu pensei que Deus me tinha esquecido. E foi justamente na fase em que eu me senti mais invisível que Ele estava, na verdade, a preparar a maior virada da minha vida. Hoje percebo que não era esquecimento, era preparação, não era atraso, era alinhamento, não era silêncio, era construção. Escolhido, tu estás exatamente nesse ponto. No ponto em que o céu parece calado, mas está a arquitetar a tua ascensão. No ponto em que tu sentes que já deste tudo, mas o melhor ainda nem começou. No ponto em que Deus se prepara para mostrar que Ele nunca deixou de trabalhar nos bastidores da tua história. E aqui vai a palavra profética central deste primeiro segmento. O que está a caminho não é um simples presente, é uma transferência divina. Uma transferência de posicionamento, uma transferência de autoridade, uma transferência de provisão, uma transferência que te tira do quase e te coloca no chegou. Ungido, prepara o teu espírito, porque estamos apenas a começar. Escolhido, enquanto avançamos para esta segunda parte, quero que te prepares interiormente, porque daqui em diante a palavra não vem apenas para encorajar, vem para despertar. O céu está a puxar-te para um nível mais alto, e para lá chegar, precisas ouvir isto com o espírito, não apenas com os ouvidos. Ungido, há momentos na vida em que Deus não abre apenas uma porta, Ele abre um portal. E um portal não é uma passagem comum, é uma travessia que te leva para uma realidade totalmente nova, onde as regras antigas deixam de se aplicar, e tu estás exatamente diante de um portal espiritual neste momento. Eu sei o que é estar na fronteira entre o antes e o depois. Passei por isso uma vez, quando tudo à minha volta parecia estagnado. Eu via pessoas a prosperar, pessoas a avançar, portas a abrir-se para outros, e eu permanecia parado, como se estivesse numa sala de espera invisível. Mas hoje percebo que Deus não me deixou ali por castigo. Ele deixou-me ali porque estava a trabalhar num tipo de bênção que não cabe em portas comuns. Ele estava a preparar um portal, não apenas uma abertura. Escolhido, há um detalhe espiritual que preciso que entendas. A bênção que está a caminho é grande demais para passar por estruturas humanas. Não se encaixa em oportunidades pequenas, não cabe em portas estreitas, não se manifesta em estratégias limitadas. Por isso é que durante tanto tempo, nada parecia encaixar. Por isso é que tu tentaste, e as coisas não fluíam. Não é porque Deus te rejeitou,
É porque ele estava a criar algo fora do comum, ungido a algo extraordinário nesta nova estação. Deus está a acelerar processos que antes pareciam impossíveis. E quando Deus decide acelerar, a lógica humana perde a capacidade de acompanhar. O que levaria anos, Deus fará em meses. O que parecia distante, Deus trará até a tua porta. O que parecia impossível, Deus chamará pelo teu nome e colocará diante de ti. Escolhido, talvez tu estejas num daqueles ciclos difíceis, cansaço emocional, pressões financeiras, portas que se fecharam, pessoas que desapareceram quando mais precisavas. Talvez o teu coração esteja cansado de esperar, ou até com medo de acreditar de novo. Eu compreendo isso profundamente. Já estive nesse lugar também. Já senti aquela mistura estranha de fé e frustração, de esperança e desânimo. Mas há algo que aprendi no meu próprio processo. Deus não te deixa cansar por capricho. Ele deixa te cansar para te reposicionar. Há forças que precisavam cair. Há dependências que precisavam ser quebradas. Há pessoas que precisavam sair do caminho. Há hábitos que precisavam morrer. Porque o que Deus está a enviar para a tua vida agora exige espaço, exige maturidade, exige uma nova identidade. E sabes o que vejo em ti neste instante? Vejo que tu já estás preparado. Escuta isto profundamente. O que Deus está prestes a fazer não é uma bênção simbólica. É uma virada estrutural. Uma mudança na tua vida que altera o teu nível, não apenas o teu humor. Uma promoção que redefine a tua história, não apenas a tua semana. Ungido, quero que recebas isto como se fosse dito diretamente ao teu espírito. Tu estás a sair da fase da sobrevivência e a entrar na fase da manifestação. Não estás mais no terreno do espero que aconteça. Estás a entrar no território do vai acontecer. E esta convicção não nasce da arrogância. Ela nasce da revelação. Há pouco tempo, eu próprio vivi algo que me fez repensar tudo. Eu estava numa fase difícil. Orava, trabalhava, fazia a minha parte, mas nada mudava. Até que, do nada, recebi uma ligação que alterou completamente a minha vida. Uma porta que eu nem sabia que existia abriu-se, e a pessoa do outro lado disse-me algo que nunca esquecerei. Não foste tu que procuraste isto. Isto é que te encontrou. Escolhido. É exatamente isso que está prestes a acontecer contigo. A oportunidade vai te encontrar. A provisão vai te localizar. A transferência vai te alcançar. Mesmo que não estejas no lugar ideal, mesmo que não te sintas no teu melhor, mesmo que ainda aches que falta algo. Deus não te escolheu porque estavas pronto. Ele te escolheu para te tornar pronto. Ungido, a sensação que estás a sentir agora, esse aperto suave no peito, essa expectativa silenciosa, esse calor espiritual, não é emoção, é alinhamento. É o teu espírito a reconhecer que a estação mudou, mesmo antes de os teus olhos verem a mudança. Há algo que preciso que retenhas. O impossível é apenas o cenário favorito de Deus. E Ele está a usar precisamente o que parecia fracasso para te impulsionar. As perdas que tiveste, Ele vai transformar em acessos. As portas que se fecharam, Ele vai substituir por portais. As pessoas que te rejeitaram, Ele vai usar como testemunhas do teu crescimento. Escolhido, a transferência que Deus está a preparar não é apenas financeira, embora isso também virá com força. É espiritual, emocional, relacional, profissional. É uma mudança que vai reorganizar todas as áreas da tua vida. E eu digo-te isto com a autoridade de quem já viu Deus virar mesa sem aviso. Tu estás prestes a entrar numa fase em que até as tuas lágrimas vão começar a fazer sentido. Ungido, respira fundo agora, porque na próxima parte vamos falar sobre o sinal do céu que confirma que estás mesmo à beira dessa transformação sobrenatural. Escolhido, antes de continuarmos, quero que prepares o teu coração porque aquilo que vou partilhar agora é algo que nem sempre é falado, mas todo ungido sente antes de uma grande virada. O sinal invisível do céu. Sim, há um sinal, um movimento silencioso, mais profundo, que Deus envia para aqueles que Ele está prestes a elevar a um novo patamar. Ungido,
Deixa-me contar-te algo pessoal. Muitos anos atrás, antes de uma das maiores mudanças da minha vida, eu comecei a sentir algo estranho. Não era ansiedade, não era medo, não era euforia. Era como se o meu espírito estivesse a inclinar-se para algo que ainda não tinha forma. Eu não via nada acontecer à minha volta, mas dentro de mim havia um reconhecimento, uma impressão, um pressentimento santo, uma sensação quase profética de que algo estava prestes a romper. E talvez tu estejas a sentir exatamente isso agora. Uma inquietação santa, uma expectativa que não sabes explicar. Um peso na atmosfera que não é negativo, é profético. Escolhido, isso não é imaginação. Isso não é sensibilidade emocional. Isso é o Espírito a antecipar aquilo que Deus já concluiu no mundo invisível. Há um versículo que sempre me marcou, não como sermão, mas como experiência vivida. Aquele momento em que Deus diz que a visão tem um tempo determinado. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Não porque eu o li, mas porque eu vivi. E quando Deus marca um tempo, há sinais que antecedem a manifestação. E hoje quero revelar-te, com total clareza espiritual, os 3 sinais que o céu envia antes de liberar uma transferência divina, como aqui está o caminho para ti. 1. O sinal da desconexão repentina. Ungido quando Deus está prestes a mudar o teu nível. Ele começa por remover pessoas, ambientes ou ciclos que não podem entrar na nova estação. E esta parte dói. Às vezes, pessoas afastam-se sem explicação. Portas que tu querias muito tornam-se inacessíveis. Convites desaparecem. O movimento à tua volta abranda. E tu perguntas, o que está a acontecer comigo? Eu já passei por isso. E na altura, eu achava que era rejeição. Hoje sei que era proteção, porque Deus não permite que a tua nova unção seja contaminada com velhas conexões. Há pessoas que fizeram sentido em certas fases da tua vida, mas não farão sentido na tua elevação. Se tens notado afastamentos recentes, se tens visto silêncio onde antes havia movimento, se tens sentido que já não te encaixas onde antes te encaixavas, escolhido, esse é o primeiro sinal. O céu está a redesenhar a tua rota. 2. O sinal do cansaço profundo, mas não físico. Este é um sinal que poucos entendem. Tu não estás simplesmente cansado. Estás pronto. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço que não é fraqueza, é saturação. Saturação do velho. Saturação do limitado. Saturação de sobreviver quando foste criado para viver. Eu lembro-me de uma fase em que acordei e percebi que estava cansado. Mas não do trabalho, não das rotinas. Estava cansado da minha própria estagnação. Era como se o meu espírito estivesse a dizer, chegou a hora, tu já não podes permanecer aqui. E mal sabia eu que esse cansaço era o prelúdio da maior promoção espiritual e material da minha vida. Escolhido, se tens sentido isso ultimamente, um cansaço que te chama para algo maior, então estás mais perto da virada do que imaginas. 3. O sinal da expectativa sem motivo. Este é o sinal mais misterioso e mais poderoso. Quando Deus está prestes a mover-se, Ele coloca dentro de ti uma expectativa que não tem lógica. Nada mudou à tua volta, mas algo mudou dentro de ti. Tu começas a sonhar mais, tu começas a sentir esperança onde antes havia desânimo. Tu começas a acreditar mesmo sem qualquer evidência natural, escolhido, este é o sinal da aproximação. Porque quando Deus decide enviar uma transferência divina, o Espírito recebe o eco antes da mente compreender. Eu já vivi este sinal. E sempre que o senti, logo depois veio uma porta que não tinha como eu abrir por mim mesmo. Ungido, escuta isto com atenção. A expectativa que está a nascer dentro de ti é o prenúncio da tua promoção. Mas agora preciso dizer-te algo mais profundo. Algo que talvez te explique porque tu, justamente tu, estás a ouvir esta mensagem neste momento. Há pessoas que pedem bênçãos, mas há pessoas que foram escolhidas para carregar bênçãos. E essas, Deus prepara de forma diferente. E, escolhido, eu vejo essa marca em ti.
Há algo na tua história, na tua resistência, na tua capacidade de ficar de pé, mesmo quando o chão estava a tremer. Há algo na tua fé, mesmo quando ela parecia pequena. Há algo no teu espírito que o céu reconhece. E é por isso que esta transferência sobrenatural está alinhada contigo. Ungido, guarda isto no coração. O céu nunca investe onde não há propósito. E Deus não te teria conduzido até aqui se não estivesse prestes a manifestar algo que muda a estrutura da tua vida. Mas antes da grande virada, vem o grande sinal. E a verdade é esta: tu já o estás a sentir. A atmosfera mudou. O teu espírito sabe. E hoje tu estás a poucos passos de entrar numa das maiores estações da tua vida. No próximo segmento, vamos entrar no território onde muitos têm medo de entrar. Como discernir o momento exato em que a bênção chega e como posicionar o teu espírito para recebê-la. Prepara-te, escolhido. A revelação vai intensificar. Escolhido. Chegamos agora a um dos momentos mais cruciais desta jornada profética. Até aqui, tu compreendeste os sinais, sentiste o movimento espiritual, reconheceste que a bênção está a aproximar-se, mas agora entramos na parte mais sensível e mais estratégica da tua virada. A preparação espiritual para receber e principalmente para não perder. Porque deixa-me dizer-te com a sinceridade de quem já viu isto acontecer muitas vezes. Há pessoas que recebem uma oportunidade divina, mas não estavam preparadas. Há pessoas que chegam ao portal, mas não têm estrutura para atravessar. Há pessoas que recebem uma transferência, mas perdem por falta de alinhamento interno. E Deus não te trouxe até aqui para te dar algo que escapa pelas tuas próprias mãos. Tu foste escolhido para receber, sustentar e multiplicar a bênção. Por isso, ungido, agora preciso que abras o teu coração para 3 dimensões de preparação espiritual. 3 pilares secretos que Deus me ensinou na prática, ao longo de muitas fases difíceis e muitas vitórias inesperadas. 1. A primeira preparação. Limpar o terreno interior ungido antes da bênção chegar. Deus preocupa-se com o que está dentro de ti e não fora. E há algo que Ele sempre faz antes de derramar abundância. Ele limpa. E essa limpeza nem sempre é confortável. Talvez nos últimos tempos tenhas sentido perda de interesse por certas coisas, afastamento emocional de algumas pessoas, desconforto com ambientes onde antes te sentias bem, uma vontade estranha de organizar, arrumar, fechar ciclos, um incômodo com hábitos antigos. Escolhido, nada disso é aleatório. Isso é Deus a remover o velho para dar espaço ao novo. No passado, eu achava que limpar significava simplesmente mudar hábitos superficiais. Hoje percebo que Deus mexe em coisas profundas. Crenças limitadoras, feridas antigas, medo oculto de prosperar, insegurança emocional, culpa por desejar mais, resistência interna à mudança. O céu não derrama abundância em terrenos onde raízes de medo ainda dominam. Por isso, se recentemente tem sentido um chamado para introspecção, cura emocional, libertação interior, escolhido, isso é Deus a preparar a tua alma para sustentar a bênção. Porque a abundância sem cura vira peso, mas a abundância com cura vira propósito. 2. A segunda preparação. Afinar o teu espírito à frequência do céu. Ungido, presta atenção a isto que vou dizer agora com toda a profundidade. A bênção não se recebe com mãos abertas. Recebe-se com o espírito alinhado. E quando Deus está prestes a mover-se na tua vida, Ele não te convida apenas a acreditar. Ele convida-te a sincronizar-te com Ele. É como uma estação de rádio. A mensagem está lá, mas só quem ajusta a frequência consegue ouvir. E como afinas a tua frequência espiritual? Eu tive de aprender a força através de noites longas e silenciosas, que há 3 práticas simples, mas poderosas, que mudam completamente a vibração da alma. 1. Silêncio voluntário, pelo menos alguns minutos por dia. Quando tu paras, o céu fala. Quando tu silencias, a tua intuição amplifica.
Quando tu desaceleras, Deus posiciona-te. 2. Gratidão antecipada. Agradecer antes de receber gratidão abre portas que força não abre. Agradecer antes é a forma mais pura de fé. 3. Declaração profética. Falar aquilo que o céu está a anunciar. As palavras moldam atmosferas internas. Eu próprio vi portas abrirem-se quando comecei a declarar o que Deus me tinha mostrado no espírito, mesmo antes de ver no físico. Ungido, quando tu afinas o teu espírito, tu deixas de perseguir bênçãos e passas a atrair aquilo que Deus já te marcou para receber. 3. A terceira preparação. Criar espaço real na tua vida para aquilo que Deus vai entregar. Escolhido, esta parte é profunda e extremamente prática. Quando Deus vai enviar algo grande, Ele pede espaço. E se não houver espaço, a bênção não encontra onde pousar. Já reparaste que antes de um milagre, Deus muitas vezes pede uma ação simples? Preparai o lugar. Abri caminho. Encham as talhas. Estende as cordas. É sempre o mesmo princípio. A fé demonstra-se criando espaço para o que ainda não chegou. E deixa-me partilhar algo muito pessoal contigo. Houve um tempo em que Deus me prometeu uma promoção, mas nada acontecia. E eu orava, perguntava, insistia, até que numa noite senti uma impressão tão clara. Arruma o que tens. Prepara-te como se já tivesses recebido. Eu não tinha nada novo, mas obedeci. Comecei a organizar documentos, limpar a mesa, planear rotinas. E no dia em que finalizei tudo, recebi a chamada que mudou o meu destino. Escolhido, prepara espaço, literalmente. Arruma a tua vida. Organiza o que está pendente. Termina aquilo que começaste. Liberta o que ocupa espaço emocional. Fecha portas que já não fazem sentido. Deus não derrama abundância em ambientes confusos. Ele honra a ordem, mesmo quando essa ordem ainda parece não ter motivo. Ungido, escuta isto. A preparação é a prova de que acreditas. E Deus honra a fé que se manifesta em ação. Escolhido, se tu fizeres estas 3 preparações internas, espirituais e práticas, tu não apenas vais receber, tu vais manter, multiplicar e prosperar. No próximo segmento, vamos entrar numa revelação mais profunda ainda. Como discernir o tipo específico de bênção que Deus está a enviar, financeira, espiritual, relacional ou de propósito, e como posicionar-te para a maior colheita da tua vida. Ungido, algo grande está a ser destravado para ti. Escolhido. Antes de seguirmos, deixa que eu te diga isto com toda a seriedade espiritual. O que está a caminho não é genérico, não é comum, não é aleatório. A transferência divina que se aproxima da tua vida tem direção, tem propósito, tem forma, tem destino. E uma das coisas mais importantes que um ungido pode aprender é discernir o tipo de bênção que Deus está a enviar, porque cada tipo exige uma postura específica. Ungido, não há nada pior do que receber algo de Deus e não reconhecer o que é. E queres saber a verdade? Já vi muitas pessoas perderem a manifestação porque esperavam uma bênção com aparência A, quando Deus estava a enviar a aparência B. Mas tu, escolhido, tu não vais perder, tu vais reconhecer, tu vais identificar, tu vais posicionar-te e vais colher tudo o que é teu por direito divino. Hoje quero guiar-te através de algo que aprendi não só pela fé, mas pela vida, pela experiência, pelo suor, pelos dias de luta e pelas noites de oração. Vou mostrar-te as 4 formas principais de transferência divina e como discernir qual delas está a chegar para ti. E atenção, não é incomum Deus enviar mais do que uma ao mesmo tempo, mas há sempre uma principal, a que abre todas as outras. Vamos a elas. 1. A bênção de provisão, quando Deus mexe em finanças, portas e oportunidades. Escolhido, este tipo de bênção é poderoso. É quando Deus começa a movimentar recursos, abrir portas profissionais, desbloquear projetos, trazer clientes, parceiros, oportunidades. É quando parece que o fluxo se solta. E como discernes que esta é a que está a chegar?
Ideias novas começam a surgir. Pessoas inesperadas contactam-te. Oportunidades pequenas começam a aparecer. Soluções que antes não vias tornam-se claras. Tens uma sensação forte de chegou o momento ungido. Quando a provisão está a chegar, tu sentes uma aceleração na mente. Não é ansiedade, é inspiração. É como se a tua criatividade despertasse do nada. Deus começa a dar-te visão, estratégia e até ousadia. É a bênção que te reposiciona no mundo físico. 2. A bênção espiritual. Quando Deus mexe no teu nível, na tua sensibilidade e na tua autoridade. Este tipo é silencioso, mas é o mais poderoso de todos. É quando tu começas a sentir mais paz do que antes, mais clareza espiritual, mais sensibilidade à voz de Deus, mais maturidade emocional, menos medo, menos apego ao que não serve. Escolhido, quando Deus envia esta bênção, tu percebes que estás a mudar por dentro. A tua forma de ver o mundo muda. A tua forma de reagir muda. A tua capacidade de discernir cresce. E deixa-me dizer-te algo profundo. Este é o tipo de bênção que precede todas as outras. Ela prepara-te internamente para não perderes o que Deus te quer entregar externamente. Ungido. Se tens sentido paz onde antes havia ansiedade, coragem onde antes havia dúvida, força onde antes havia cansaço, então Deus está a elevar o teu espírito. 3. A bênção relacional. Quando Deus mexe nas conexões, nas pessoas e nos encontros. Escolhido, esta bênção é frequentemente subestimada, mas é uma das mais estratégicas. Há portas que não se abrem por oração, abrem-se por pessoas certas. Quando Deus está a enviar esta bênção, pessoas novas começam a aparecer na tua vida. Conexões antigas são restauradas, amizades desnecessárias caem, relacionamentos tóxicos quebram, surgem alianças inesperadas, aparecem mentores, parceiros ou colaboradores. Ungido, deixa-me partilhar algo pessoal contigo. Uma das maiores viradas da minha vida veio através de uma única pessoa, alguém que eu quase ignorei porque não parecia importante. Mas Deus usou essa pessoa para abrir portas que nem esforço, nem talento, nem insistência tinham conseguido abrir. Quando Deus quer elevar-te, Ele envia pessoas-chave. Se ultimamente tens conhecido pessoas que te elevam emocionalmente, espiritualmente ou profissionalmente, se tens sentido afinidade imediata com alguém, se tens encontrado pessoas que te inspiram, não ignores isso. É movimento divino. 4. A bênção de propósito. Quando Deus revela direção, clareza e identidade. Este tipo é profundo. É quando Deus começa a mostrar-te o para quê. Para que foste chamado? Para que foste preservado? Para que estás a ser elevado? E como discernes este tipo de bênção? Começas a sentir clareza sobre o que tens de fazer. Começas a sentir desconforto com a rotina antiga. Sentes uma chamada interior para um novo caminho. Perdes o medo do que antes te assustava. A tua vida ganha novo sentido. Escolhido, este tipo de bênção não muda apenas o teu momento, muda a tua existência. E muitas vezes, quando Deus decide enviar esta bênção, Ele começa por te fazer sentir desencaixado onde antes estavas confortável. É sinal de que a tua identidade espiritual está a crescer. Ungido, se tens sentido isso, o céu está a chamar-te para mais. Agora, a revelação mais importante. Qual está a caminho para ti? Escolhido, tu não estás aqui por curiosidade. Tu foste guiado até esta mensagem porque a tua vida está prestes a receber uma das maiores combinações de bênçãos. Provisão, e elevação espiritual. A transferência que Deus está a enviar é dupla. Transforma por dentro e abre portas por fora. E quando estas duas vêm juntas, a vida muda de nível. O ciclo transforma-se. A história vira. E sabes como reconheço isto em ti? Porque ao longo das últimas partes, a tua alma foi reagindo. Sentes o texto, sentes o chamado, sentes a verdade espiritual, sentes que não é só palavras, é movimento. Ungido, Deus está a falar contigo.
No próximo segmento, vamos aprofundar algo ainda mais poderoso: como ativar a bênção e como manter o fluxo constante para que a transferência divina não seja um evento único, mas um estilo de vida. Escolhido. Respira. O melhor ainda está por vir. Escolhido. Chegamos agora ao ponto em que muitos param, muitos hesitam e muitos perdem aquilo que Deus estava prestes a entregar-lhes. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a bênção não se ativa sozinha. A transferência divina não se concretiza apenas porque foi anunciada. Ela precisa ser ativada, recebida, acolhida e sustentada. Ungido, o céu já está a movimentar-se a teu favor. Mas agora Deus espera um movimento teu, um posicionamento do teu espírito, uma resposta da tua alma, uma postura do teu coração. E hoje vou revelar-te aquilo que aprendi ao longo de anos, nas quedas, nas vitórias, nos silêncios, nas acelerações, sobre como ativar a transferência divina e manter o fluxo vivo e constante. Quero que recebas isto como ouro espiritual, porque foi assim que eu aprendi, vivendo, sofrendo, levantando-me e vendo Deus mover-se de maneiras que até hoje me emocionam. Vamos passo a passo. 1. Ativa a bênção assumindo a tua identidade espiritual. Escolhido, presta atenção a isto. A bênção não é ativada por esforço, é ativada por identidade. Tu não recebes porque te esforças. Tu recebes porque és filho. Tu recebes porque és ungido. Tu recebes porque foste separado, marcado, chamado. Muita gente perde a bênção porque entra nela com mentalidade de sobrevivência. Mas Deus não está a chamar-te para sobreviver. Está a chamar-te para governar. Eu lembro-me de uma fase em que Deus queria elevar-me, mas eu, preso a velhas inseguranças, ainda me via como alguém pequeno. E essa visão limitou-me. Até que um dia, em oração, senti isto de forma muito clara. Eu não posso derramar sobre ti aquilo que tu próprio não aceitas dentro de ti. Escolhido, tu precisas aceitar quem és. Tu precisas caminhar como ungido. Tu precisas falar como quem carrega propósito. Tu precisas pensar como quem nasceu para mais. Deus não ativa a bênção numa identidade que rejeita a si própria. 2. Ativa a transferência através da tua decisão interna. Ungido, a ativação começa com uma decisão interna, profunda e séria. Eu aceito, eu recebo. Eu estou pronto, eu assumo aquilo que Deus preparou para mim. Não imaginas quantas vezes eu perdi oportunidades porque lá no fundo eu tinha medo de avançar. Medo de errar, medo de prosperar, medo de não estar à altura, medo de ser visto, medo de ser criticado. Mas deixa-me revelar-te um segredo espiritual. O medo é sempre o último guardião antes da bênção. Sempre. Se tens sentido medo ultimamente, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de proximidade. Porque antes de atravessar o portal, a alma treme. Escolhido, toma a decisão interna. Eu atravesso. Eu avanço. Eu aceito o que é meu. 3. Ativa o fluxo da bênção através da gratidão profética. Ungido, isto é profundo. A gratidão não é consequência da bênção. A gratidão é a chave da bênção. Agradecer antes é um ato de fé pura. É como abrir a porta antes de ouvir a campainha. É como preparar a mesa antes da visita chegar. É como acender a luz antes de amanhecer. Quando eu aprendi isto, a minha vida mudou. Comecei a agradecer pelo que ainda não via. Comecei a agradecer como se já tivesse recebido. E as portas que estavam trancadas começaram a destrancar-se. Escolhido, agradece por aquilo que está a caminho. Agradece pelo milagre que ainda não se manifestou. Agradece pela transferência que o céu está a preparar. A gratidão cria movimento. A ingratidão cria estagnação. 4. Mantém o fluxo através da tua vibração espiritual. Ungido, escuta isto. A bênção não se manifesta num ambiente espiritual pesado, saturado ou desordenado. A bênção precisa de espaço. Por isso, quando sentimos paz, clareza, esperança, leveza, o fluxo aumenta. Quando cedemos ao medo, comparação, reclamação, negatividade, o fluxo diminui.
E não estou a falar de perfeição emocional. Estou a falar de intencionalidade espiritual. Há dias em que eu também me senti desanimado, cansado, irritado. Mas aprendi a ajustar a minha vibração rapidamente para não travar aquilo que Deus estava a enviar. Como? Respira profundamente, medita alguns minutos, fala com Deus honestamente, declara a vida sobre ti, solta o que te pesa, recusa entrar em discussões inúteis, afasta-te de ambientes tóxicos. Escolhido. O fluxo do céu é suave, profundo e sensível, e tu já sabes reconhecê-lo. 5. Mantenha o fluxo criando movimento na direção daquilo que Deus te prometeu ungido. Isto é muito importante. A fé não é passiva. A fé move-se, mesmo que seja um pequeno passo, uma pequena ação, um gesto simples. Deus honra movimento. Eu lembro-me de um momento-chave da minha vida em que tudo parecia parado. E eu senti dentro de mim, age pequeno, mas age. E foi num desses pequenos movimentos, quase insignificantes, que o céu desbloqueou algo gigante. Escolhido, faz a tua parte, envia aquele e-mail, volta àquele projeto, liga para aquela pessoa, arruma aquilo que tens evitado, organiza documentos, planeia, move-te. Um pequeno movimento no físico cria um grande movimento no espiritual. 6. Mantenha a bênção viva através da tua constância emocional e espiritual. Ungido, a bênção não precisa de perfeição, precisa de consistência. Tu não tens de ser forte todos os dias. Tu só tens de ser fiel ao que Deus te mostrou. A tua constância é mais poderosa do que a tua intensidade. Um coração fiel vale mais do que um coração empolgado. Uma alma persistente vale mais do que uma alma inspirada por momentos. Escolhido, só continua. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando a bênção parece lenta. Mesmo quando o silêncio parece longo. A transferência divina não falha, mas ela encontra quem não desiste. No próximo segmento, o final, vamos entrar na parte mais poderosa de todas. A palavra profética final sobre a tua vida. A confirmação espiritual da transferência e a ativação completa da tua nova estação. Escolhido, o último segmento será um selamento espiritual. Escolhido. Chegamos ao último portal desta jornada espiritual. E quero que saibas uma coisa muito importante. Não chegaste aqui por acaso. Tudo o que viveste até agora, cada luta, cada espera, cada silêncio, cada lágrima, cada tentativa frustrada, cada oração que fizeste sozinho no escuro, tudo isso te trouxe exatamente a este momento. Este é o teu selamento. Este é o teu virar de página. Este é o ponto onde o antigo se despede e o novo começa a tomar forma. Ungido, sinto no meu espírito uma intensidade diferente ao escrever esta última parte. Como se o céu estivesse inclinado, como se os anjos estivessem em movimento, como se o sopro divino estivesse a pairar sobre ti agora. Não estou a exagerar, não estou a dramatizar, estou a relatar o que sinto no espírito enquanto cada palavra se forma. Porque este último segmento é um decreto espiritual, não apenas texto. É um selo, não apenas encerramento. É uma ativação, não apenas conclusão. Vamos entrar profundamente naquilo que Deus está a fazer na tua vida agora. 1. O momento que muda tudo. O agora de Deus escolhido. Há duas formas de tempo. O tempo humano, que mede dias, semanas, meses. E o tempo divino, o Kairos, aquele instante perfeito onde Deus decide tocar a tua história. E deixa-me dizer-te uma verdade que reconheci apenas depois de muitas experiências profundas. Quando chega o agora de Deus, nada o impede, nada o atrasa, nada o limita. Tu podes ter tentado durante anos, tu podes ter esperado durante décadas. Mas quando Deus diz, agora o que demorou anos é resolvido em dias. O que parecia impossível torna-se natural. O que parecia distante bate à tua porta. Ungido, este último segmento é a revelação clara. Tu estás a entrar no agora de Deus. Não é amanhã, não é um dia, é agora. A atmosfera mudou, o ciclo virou, a estação abriu-se, e o céu está finalmente a dar-te o sinal que esperaste durante tanto tempo.
2. O céu decidiu prosperar-te e ninguém pode impedir. Presta muita atenção a isto. Escolhido. Quando Deus decide prosperar alguém, Ele não pede permissão a ninguém. Ele não consulta opiniões. Ele não se impressiona com críticas. Ele não se limita às circunstâncias. Já viste vezes sem conta pessoas que começaram do nada e, de repente, tudo mudou para elas? Já reparaste como algumas explosões de bênção parecem ilógicas, até injustas aos olhos humanos? Isso é porque quando Deus interfere, a lógica humana não tem voz. E agora é a tua vez. Ungido. Deus não te escolheu para sobreviver. Ele escolheu-te para prosperar de forma tão evidente que até os que duvidaram de ti serão obrigados a reconhecer. A mão de Deus está sobre a vida dele. A mão de Deus está sobre a vida dela. Sim, há uma transferência financeira a caminho. Sim, há portas grandes a abrir-se. Sim, há oportunidades inéditas alinhadas ao teu nome. Sim, há uma abundância que vai surpreender até quem te conhece há anos. Mas há algo ainda maior do que isso. 3. A prosperidade que Deus te envia carrega propósito. Escolhido, Deus não está apenas a mudar a tua conta bancária. Ele está a mudar a tua identidade espiritual. A prosperidade que vem não é apenas dinheiro. É autoridade. É visibilidade. É impacto. É influência. É propósito em movimento. Ungido. Presta atenção. A bênção que está a chegar vai elevar-te espiritualmente, curar partes de ti que estavam feridas há anos, restaurar a tua força interior, devolver-te a alegria, dar-te confiança nova, libertar-te do medo, reposicionar-te em ambientes onde antes ninguém te via, colocar-te em mesas onde o teu nome nunca tinha sido mencionado, abrir-te caminhos que estavam completamente fechados. Sim, esta é uma transferência completa. Financeira, emocional, espiritual, relacional e de destino. E sabe por quê? Porque a bênção que está a chegar não é apenas para ti. É através de ti. Tu vais abençoar outras pessoas. Tu vais inspirar vidas. Tu vais abrir caminhos para quem vir depois de ti. Tu vais carregar luz onde hoje há escuridão. Tu vais ser testemunho vivo da intervenção divina. Escolhido, Deus está a confiar-te impacto. E Ele só confia impacto a quem passou pelo fogo. 4. Tudo o que tu viveste foi preparação. Inclusive a dor ungido, há algo que preciso que entendas com profundidade espiritual. Nada na tua vida foi desperdiçado. Nem as noites de choro, nem as portas fechadas, nem os atrasos, nem as esperas que doeram, nem os relacionamentos que acabaram, nem as oportunidades que perdeste, nem as vezes em que foste ignorado, nem as vezes em que te sentiram invisível, nem os sonhos adiados, nem o silêncio de Deus. Tudo, absolutamente tudo, foi preparação. Tu foste treinado na dor, foste moldado no silêncio, foste fortalecido na espera, foste aperfeiçoado na luta. E porque resististe, mesmo sem forças, hoje o céu olha para ti com orgulho divino e diz: agora sim, agora estás pronto. Escolhido, muito do que te feriu ontem será justamente aquilo que te fortalece amanhã. A tua dor foi o solo, a tua fé foi a semente, e a tua colheita está finalmente a brotar. 5. A confirmação. O que vai acontecer nos próximos dias. Ungido, escuta esta parte com o Espírito. Nos próximos dias, vais receber sinais claros da mudança. Não serão coincidências, serão confirmações. Podem vir como uma oportunidade inesperada, uma conversa que abre caminhos, um depósito financeiro fora do comum, uma pessoa-chave cruzando o teu caminho, uma ideia que muda tudo, uma porta que volta a abrir, uma intuição forte que não podes ignorar, uma paz intensa acompanhada de clareza. Quando esses sinais começarem a aparecer, e eles virão, lembra-te disto, é o céu a dizer-te: eu comecei. A tua nova estação está em marcha. 6. O selamento profético escolhido. Agora vamos selar esta jornada. Recebe isto com o espírito aberto. Eu declaro,
com a autoridade que Deus me deu pela minha própria caminhada que o ciclo antigo está encerrado. Nenhum atraso sobreviverá nesta nova fase. A transferência divina está ativada sobre a tua vida. A provisão será abundante. A tua mente será renovada. A tua alma será fortalecida. A tua casa será abençoada. A tua saúde será restaurada. A tua visão será ampliada. A tua fé será elevada e o teu destino será cumprido. Ungido, que tudo aquilo que te foi roubado seja multiplicado. Que tudo o que te foi prometido comece agora a manifestar-se. Que tudo o que te pertence encontre o caminho até ti. E que o céu acelere cada promessa alinhada ao teu nome. Este é o teu tempo. Este é o teu momento. Esta é a tua virada. 7. A tua vida nunca mais será a mesma. Escolhido. A partir de hoje, caminha como quem carrega a promessa. Ama como quem já é completo. Age como quem já venceu. Ora como quem já recebeu. Vive como quem já foi promovido. Porque aquilo que Deus colocou em movimento por tua causa não poderá ser parado, não poderá ser bloqueado, não poderá ser atrasado. A tua história está em mudar. A tua vida está a elevar-se. A tua alma está a despertar. Ungido, tu foste escolhido para isto. E agora vai. Vive, recebe, manifesta, expande. A bênção já está em marcha. Escolhido. Enquanto este vídeo chega ao fim, o mover divino sobre a tua vida está apenas a começar. Sinto no meu espírito que este momento não é um simples encerramento. É um selamento. Uma confirmação de que Deus te trouxe até aqui para ativar algo profundo, sagrado e irreversível dentro de ti. Ungido, tu estás a sair deste vídeo diferente de como entraste. A tua atmosfera mudou. O teu espírito despertou. A tua fé ampliou-se, porque o céu abriu um caminho diante de ti, e esse caminho conduz-te diretamente ao teu momento Kairos, ao tempo perfeito que Deus reservou só para ti. Escolhido, ouve-me com atenção. A transferência divina já começou. Não é promessa distante. Não é visão futura. Não é esperança incerta. É movimento real. É intervenção do alto. É cumprimento de propósito. O que Deus alinhou, ninguém pode travar. O que Deus liberou, ninguém pode bloquear. E aquilo que Ele escreveu para ti, ungido, já está a manifestar-se mesmo, enquanto respiras estas últimas palavras. Que sobre ti desça agora a paz que confirma, a fé que fortalece, a coragem que levanta, a esperança que reacende. Que cada porta que estava trancada comece a responder ao decreto divino que paira sobre o teu nome. Que cada recurso destinado à tua vida encontre o caminho até ti sem atrasos, sem desvios, sem interferências. Ungido, recebo no meu espírito que este é o teu tempo de aceleração. O tempo em que aquilo que demorou anos será resolvido em semanas, talvez dias. Tu não estás à beira da mudança. Tu já entraste nela. O que antes parecia pequeno agora começa a expandir-se. A tua capacidade cresce. A tua visão clareia. A tua força renasce. Caminha com confiança. Caminha com ousadia. Caminha com humildade, mas nunca com medo. Porque o Deus que te escolheu é o mesmo que te sustenta, te favorece e te exalta. E enquanto te despeço desta jornada profética, deixo-te uma declaração que sinto profundamente. Que o teu espírito permaneça alinhado ao fluxo da unção. Que a tua mente permaneça fixa na promessa. Que o teu coração permaneça aberto ao inesperado de Deus. E que esta transferência financeira, espiritual e de destino se manifeste de forma tão clara que até quem duvidou será testemunha do que Ele fez. Escolhido, se esta palavra tocou o teu espírito, se sentes que algo dentro de ti foi ativado, deixa apenas um sinal sagrado nos comentários. Não por hábito, mas como um ato profético. Uma palavra simples como eu recebo, ou um número espiritual como 777, apenas se o teu coração assim se mover.
E se sentires no espírito que esta palavra pode levantar alguém que amas, partilha este vídeo como um ato de luz. Não por obrigação, mas por propósito. Antes de me despedir, deixa-me dizer-te isto. Eu honro a tua jornada, eu honro a tua fé, eu honro a tua resistência e creio profundamente que aquilo que Deus começou em ti, Ele vai completar. Ungido, segue em paz, segue com a certeza do céu, segue com o coração cheio, porque a tua nova estação já começou. E lembra-te, tu és escolhido, tu és guardado, tu és chamado para prosperar. E nada poderá impedir aquilo que Deus decidiu derramar sobre a tua vida. Até a próxima palavra profética. Escolhido. Vai em fé, vai em luz, vai em abundância.